Oi, oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Ai, como eu tô com saudade de vocês. Ó, uma coisa, gente, se vocês tiverem dúvidas, entrem nos plantões que a gente vem esclarecendo todas as nossas dúvidas, tá bom? E outra coisa, por mais aí que você não tenha dúvida, pode surgir de repente alguma no atendimento, quando a gente tem aí no plantão de dúvidas, faço perguntas para vocês e aí vem surgindo novas dúvidas, tá bom? Então é muito interessante, alguns de vocês já estão entrando e sempre é muito legal, assim como todas as nossas aulas, quando a gente tem aquele contato, a gente se diverte, tá bom? Então entrem lá, toda quarta-feira a gente tem das 3 às 5 horas, a gente tem o nosso momento juntinho também, matando a nossa saudade, né? Então vamos lá! Hoje a gente vai começar conteúdo sobre figuras geométricas espaciais, planificações. É um conteúdo que ele não trabalha muito diretão, continha. Ele já vem mais com a gente observar bastante, prestar bastante atenção com alguns dados das figuras geométricas, tá bom? As páginas que nós estaremos trabalhando hoje serão as páginas 59, 60, 61 e 62. Mas tantas páginas assim, hoje é apenas explicação, tá bom? A gente vai conversar sobre as nossas figuras geométricas espaciais. E a gente precisa colocar aí a data do dia 17/7 nessas 4 páginas, tá bom? Coloca aí e aí sim a gente vem conversando a nossa aula. Bora lá? A gente tem na página 59, vamos observar a embalagem de alguns produtos que consumimos no dia a dia. A gente tem aqui uma lata, né, de alumínio, temos aqui uma embalagem de chocolate, vamos ver aqui uma pirâmide de presente, embrulhada num presente. Aqui nós vamos ver uma caixa que aparentemente parece uma caixa de creme dental, né? Eu trouxe algumas aqui também, ó. Eu trouxe aqui algumas para vocês, eu trouxe essa caixinha que eu embrulhei e trouxe as minhas pirâmides que eu já tinha montado, tá bom? Os meus prismas e pirâmides. Aqui a gente vai ver o paralelepípedo, parece a nossa caixa de creme dental, né? Aqui, ó, o cilindro é a nossa lata. Aqui a nossa pirâmide de base quadrada. Aqui o prisma de base triangular é nosso chocolate. Aqui a gente tem que os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros ou corpos redondos. Eu trouxe também os corpos redondos, que já eu mostro para vocês. Os poliedros, eles apresentam apenas superfícies planas. Nós temos aqui alguns exemplos. O cubo, pirâmide de base triangular, prisma de base pentagonal, que tem um pentágono na base, tá bom? A gente tem aqui que os poliedros, eles podem ser divididos em prismas e em pirâmides, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos e aí nós vamos ter alguns dados, né? Observe os elementos dos prismas. Nos prismas nós temos aqui vértice, que são os pontinhos, tá bom? Todos esses pontinhos. Face, que são os lados, e arestas, que são todas essas linhas. E aqui na nossa pirâmide nós temos também vértices, que são os pontinhos, tá bom? A face são os lados, como também a base, né? E arestas são as linhas. A gente tem aí que nós vamos observar algumas características, tanto do prisma como das pirâmides, tá bom? Os prismas, eles apresentam duas faces idênticas, tá bom? Essas faces são chamadas de base. Aí as outras faces vão ter aí formas de retângulos, ok? Já foi definida aqui algumas características dos prismas. Temos aí faces idênticas, que são as bases, e aí as faces laterais possuem a forma de retângulos. Agora nós temos as pirâmides. As pirâmides apresentam apenas uma
base, que é simplesmente aqui embaixo, né, o apoio. Aí a gente tem que as demais faces vão ter formas, as faces laterais vão ter formas triangulares, formas de triângulos. A gente consegue, só de olhar, já observar essas diferenças, né? A planificação de um poliedro. Para construir um modelo de poliedro, podemos fazer a sua planificação. É muito comum, a gente já viu bastante exemplos de planificações. A gente trabalha ele lá no material de apoio, até a gente tem para recortar e montar, né? Essa é a planificação de um cubo, tá bom? A gente tem os corpos redondos, que são super fáceis de diferenciar, né? Os corpos redondos, já que eles apresentam pelo menos aí uma superfície arredondada. Então a gente tem aí a esfera, o cone e o cilindro. Vamos observar alguns elementos deles. Aí do cilindro, eu trouxe aqui uma representação para vocês. Do cilindro, um copo. Da esfera, eu trouxe aqui minha bolinha, e um cone eu fiz ele, tá bom? Aqui a gente tem do cilindro, nós temos aí, ó, as duas bases, né? Bases são superfícies planas e aí uma superfície lateral arredondada. Aqui do cone, a gente tem uma base e a gente tem uma superfície lateral arredondada. E aqui na esfera não apresenta superfície plana, só a superfície, no caso, arredondada, tá bom? A gente tem aí a planificação de um corpo redondo. Por exemplo, a gente trouxe aqui a planificação do cilindro. No caso, são as duas faces arredondadas, né? Circulares. E aí, aqui nós temos um retângulo que, ao envolver, a gente passa a ter a face arredondada, né? A esfera não apresenta superfície plana, ela não pode ser planificada. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí poliedros e corpos redondos, observando aí as diferenças, tá bom? Mas também os poliedros, eles podem ser divididos entre pirâmides e prismas. E também trabalhamos o elemento e a planificação. Mais pra frente a gente vai trabalhar mais na prática, observando essas figuras geométricas espaciais, tá bom? E a gente tem uma tarefinha de casa hoje, na página 63, tá? Façam que na próxima aula a professora vem corrigindo com vocês. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa, aula correspondente ao dia 17/7/2020, onde nós, durante o segundo bimestre, conversamos bastante sobre manifestações culturais e na aula de hoje não vai ser diferente. Nós iremos continuar falando de manifestações culturais, que é um conteúdo complementar que eu trouxe para a gente tentar conduzir o que a gente já vem falando sobre tradição, sobre cultura desde o primeiro bimestre, né? O nosso Brasil é conhecido como um Brasil de diferentes culturas, uma mistura de várias culturas, né? Como a imagem diz, um Brasil totalmente misturado, onde cada região tem uma cultura, tem uma manifestação cultural diferente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, certo? O que é a cultura brasileira? A cultura brasileira é representada por um conjunto de tradições, seja ela culturais, tá? Manifestações culturais de determinado povo, de determinado grupo de pessoas, um grau de costumes que caracteriza a cultura de cada região, de cada pessoa, na culinária, né? Que nas comidas típicas de cada região, de cada grupo de pessoas, e regiões dos povos que vivem nos países, e a religião dos povos que vivem no nosso país, né? Então, a nossa cultura é formada pela religião, é formada pela culinária, é formada pelas tradições
de um determinado grupo de pessoas, de um determinado tipo de sociedade. Tudo isso forma a cultura brasileira, como a imagem mostra, né? Um Brasil diversificado, um Brasil totalmente misturado por conta da miscigenação, ou seja, da mistura dos povos que formou uma cultura brasileira, né? Devido a um grande processo de miscigenação das etnias, ou seja, de mistura das etnias, né? O Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. Por quê? Por causa da mistura, e essa mistura nos faz ser diferente, nos traz uma identidade diferente que caracteriza a cultura brasileira. As manifestações culturais brasileiras, tá? São as expressões de um povo, de um grupo de pessoas, trazendo seus rituais, as suas celebrações, a sua culinária, a sua religião, os seus costumes, para demonstrar que tipo de cultura é essa, né? Então, nós temos aqui algumas manifestações culturais aqui do Brasil, né? Nós temos o Festival de Parintins, que trabalha lá a questão do boi bombá, o boi caprichoso, né? Nós temos aqui em Manaus, nós temos as festas juninas que acontecem em basicamente todas as regiões brasileiras, certo? Nós temos o frevo, que é característico lá do Nordeste, de Pernambuco, de Olinda, né? Nós temos o carnaval, que também acontece em basicamente todo o território brasileiro, mas em São Paulo e Rio de Janeiro é um pouco diferenciado. Quando você vai para Pernambuco, o carnaval é totalmente diferente. Quando você vem para as outras regiões, vocês vão ver a diferença que tem do carnaval de um para o outro, né? Nós temos também a capoeira, né? Então a diversidade, as manifestações culturais são diversas. Cada povo, cada etnia, cada região vai ter uma cultura diferente, e isso faz o Brasil ser diferente por essa questão de várias manifestações culturais que representam um povo, tá? Os índios também têm suas culturas diferenciadas, né? Então nós temos aí um grande arsenal cultural, tá? E para contextualizar essa manifestação cultural, nós iremos trabalhar a seguinte atividade. No seu caderno de artes, né, você vai criar uma imagem feita por colagem, ou seja, você vai recortar algumas imagens de livros, de cartazes, de revistas, tá? Para representar uma manifestação cultural da nossa região, aqui da nossa região norte, basicamente do nosso estado de Rondônia, do nosso município de Porto Velho. Então você vai criar uma questão de colagem com algumas características para mostrar a cultura aqui da nossa região. Nós temos aqui, ó, nos cantos da tela, algumas imagens que eu trouxe para representar esse tipo de atividades que eu estou pedindo a vocês, tá? Uma colagem mais artística, algo mais artístico para representar um pouquinho da cultura da nossa região, da manifestação cultural que acontece aqui na nossa região, tá? Então você vai montar em forma de colagens aqui para trazer. Pode colar tecido, pode colar papel, pode colar objetos para trazer algo específico da nossa cultura local. Antes de fazer as colagens, façam uma pesquisa, tá? Procurem na internet, nos livros, quais são as culturas aqui da nossa região, tá? Para poder selecionar as imagens, para selecionar objetos para você colar. Organize a colagem como se fosse montar um quadro artístico, tá? Preencha basicamente toda a folhinha do seu caderno de artes, bonitinho, todo organizadinho, certo? E fotografar a imagem e enviar para a coordenação da escola, que eu quero acompanhar de pertinho a produção artística de vocês por meio de colagem, para expressar a manifestação cultural aqui da nossa região. Então por hoje vamos ficar por aqui. Quero acompanhar todo esse processo de elaboração lá no Plantão Tira Dúvidas, tá? Qualquer dúvida, me procurem lá, que eu estou esperando vocês. Beijinhos e abraços e até a próxima. Tchau, tchau!
Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Bem, vamos continuar analisando o nosso livro, embora já tenhamos terminado ele, nós vamos continuar analisando episódios que nós vimos ali no nosso livro Uma História pelo Meio, de Elvira Wigner. Hoje nós vamos ver uma situação no qual a nossa personagem Roseli acabou analisando e vendo isso. Eu vou colocar aqui as páginas que nós vamos ler juntos e aí depois nós vamos ver o que nós iremos fazer, tudo bem? Vamos lá! Aí a capa do nosso livro. Vamos lá, o caso é que o dono do sítio tinha um sítio e um montão de preocupações. 2 vezes 4, 8 mais 15, 23 menos 30, não dá. 2 vezes 4, 8 mais 15, e mais. As preocupações do dono do sítio eram todas com a conta de somar, que ficava sempre mais curta do que a conta de diminuir. O dono do sítio calcava a ponta do lápis no papel em um embrulho cheio de números. 2 vezes 4. Olha que passarinho bonitinho lá fora. Não chateia seu pai, menino. Passarinho. 10 vezes 20, 200. Depois vinha a história de um moço que era dono da horta do Pinho-Sangue, que ficava fazendo contas que nunca davam certo e que deixavam ele furioso. Até que um dia ele começou a vender passarinho e ganhou muito dinheiro. Mas aí deu praga na fazenda lá dele e ele gastou todo o dinheiro que ele tinha conseguido comprando um remédio para matar a praga. E aí, depois de muitos dias de eu quero aquelezinho, a chuva voltou molhando tudo. Molhava a terra da rua e as bolas de gude dos meninos. As gaiolas de taquara passaram a contar com um jornal à guisa de teto. E, dentro delas, terés de topete, curis de peito branco e dedéus mansinhos comiam alpiste e paravam o canto, esperando o sol. No sítio também chovia e a ponta do lápis, molhada pela água que vinha do céu, corria, que era uma beleza, no papel de embrulho. As contas agora eram lindas, compridas, redondas. O dono do sítio estava feliz. Só não estava mais feliz porque havia começado uma praga nos mamões. Vamos ver o que nós vamos fazer? Vamos lá. Você observou que Roseli vê o dono do sítio tentando fazer umas contas, se preocupando com pragas e tentando matar essas pragas. Pesquise e descreva no seu caderno quais são as preocupações do homem do campo, daqueles que moram na zona rural. Ou seja, você analisou e viu que Roseli, ela observa que o dono do sítio, ele acaba se tornando depois, ali, no caso ali tem uma parte que ele é o dono da horta e acaba não se dando muito bem e acaba vendendo alguns pássaros. E aí ele acaba, entre aspas, se afortunando a respeito disso. Mas aí depois ela volta a se falar sobre a questão das contas que o dono do sítio ele estaria tentando resolver a respeito daquilo. Então, você pode observar, como na primeira página que nós vimos, que o dono do sítio ele tem uma preocupação, embora ela não saiba do que se trata. E aí depois você vê que ali desperta algumas pragas, e ali ele vai tentando resolver com o seu dinheiro. Então, eu quero que você faça essa pesquisa e descreva no seu caderno quais são as preocupações do homem do campo, da pessoa que mora na zona rural. Descreva, detalhe, título, pule linha e obedeça parágrafos, tudo bem? Detalhe também, gente, olhe as letras, tudo bem? Observe as caligrafias para não sair estranhamente, tudo bom? Então assim, faça essa pesquisa, coloque a data também, tá bom? E aí no plantão Tira Dúvidas você pode mostrar isso para mim, tá ok? Então,
Espero que você esteja bem. Vamos se despedindo por aqui. Vamos mostrar aqui a nossa mensagem de hoje, que vem do Padre Antônio Vieira, que diz: a boa educação é moeda de ouro. Em toda parte tem valor. Então, desejo a você bom final de semana. Se cuide, se divirta, mas estude. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, quinto ano! Vamos então a mais uma aula de geografia. A gente agora vai fazer a correção das páginas 33 e 34 e revisar aí o que nós estudamos durante a nossa aula lá na página 34, ok? Vamos então saber, né, sobre os problemas ambientais no cotidiano das cidades. A gente viu aí que existe muita interferência, falamos aí na nossa aula anterior sobre esses problemas ambientais aí, quais são os problemas ambientais, o que causa os problemas ambientais nos oceanos e nos mares. Também falamos sobre os problemas ambientais nas cidades, né? O que causa os problemas ambientais. Então é um assunto aí que ele vai bem extenso. Então não deixem, tá? Só nas aulas aqui para fazer a leitura do livro, não. Façam constantemente a leitura do livro. Pesquisem também aí em sites, internet, no YouTube, os vídeos sobre esses assuntos, que é muito importante para o conhecimento de vocês, porque isso aqui vocês não vão ver somente aí no quinto ano, não, vão ver no sexto, sétimo ano e muito mais além, ok? Além de ser muito bom para o conhecimento de vocês, certo? Vamos lá então, na página 32 e 33, a correção lá da atividade. Na página 32, ele está pedindo lá para vocês, com base no texto, explique por que os oceanos e os mares são fundamentais para a manutenção da vida no planeta. Então, no próprio texto ele está falando, né, por que ele é fundamental. As águas oceânicas têm diferentes sais minerais e exercem influências sobre os climas da Terra. Regulam a temperatura, produzem oxigênio, abrigam inúmeras riquezas de flora e fauna e são fontes de alimento para milhões de pessoas do mundo. Então, olha só que interessante. Na letra B, com o lápis de escrever, destaque no texto a frase que indica a degradação aí dos oceanos pelas atividades humanas. Então vocês podem passar um lápis embaixo, fazer um círculo, lá onde está escrito assim, ó: eles tiram mais do que precisam, eles me envenenam. Então essa frase aí vai falar sobre as atividades oceânicas, né, que interferem na vida do meio ambiente. Na questão C, que atividades humanas causam a poluição dos oceanos e dos mares, o descarte inadequado de lixos urbanos, as atividades econômicas, portuárias, pesqueiras de mergulho recreativo e a pesca submarina são exemplos de atividades humanas que geram lixo e poluição para os oceanos e para os mares também. Na questão número 2, você vai ler o texto. Você sabia que existem ilhas de plástico? As sacolas plásticas que embalam suas compras podem ir aí para o meio do oceano. Então ele vai caracterizar, né, sobre esses produtos que são jogados no mar, para onde é que eles vão, né? Tirando a questão lá de, além de afetar o ambiente marinho aí, né, para outros locais, para onde é que eles vão? Eles vão da água, pois as sacolas vão para o oceano. Na questão B, ele está perguntando, de acordo com o texto, a formação das ilhas de lixo é uma consequência direta do descarte sem cuidado realizado pelos seres humanos. Então, sim, nós temos culpa, consequência da questão do descarte aí das sacolas, né, do lixo em si que nós jogamos aí no meio ambiente, certo? E aí vamos seguindo então para a correção, página 32 e 33.
Nós vamos ver o que na última aula a gente viu sobre essas características aí, certo? Sobre o lixo gerado, né? 80% ele vem de origem humana, 20% tem a questão gerada pelas atividades pesqueiras, recreativo, pesca submarina e turismo. E o que nós sabemos lá na página 34, os principais problemas ambientais nas sociedades estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, à concentração aí populacional e ao grande número de construções. Os problemas ambientais eles tornam-se ainda mais críticos quando não há eficiência de gestão pública no espaço urbano e participação dos cidadãos. A ocorrência da ilha deve-se à concentração urbana aliada à pavimentação e poucas áreas verdes, né? As ilhas de calor aí, né? Qual o motivo da concentração das ilhas de calor? Todas as formas de vida, as paisagens e os fenômenos naturais próximos ou distantes estão interligados em constante dinamismo e transformação. Os oceanos e os mares são importantes para a manutenção na vida do planeta. Na verdade, né, são o que? Não só para a vida no planeta, para todo o ambiente. As águas oceânicas elas recebem diretamente grande quantidade de lixo produzido pelas atividades humanas. Atitudes simples e cotidianas como não usar copos e talheres de plástico descartáveis, sacolas plásticas, fazer o descarte correto de lixo e separar o lixo reciclável evitam que os poluentes cheguem aos mares e aos oceanos. Então são atitudes que nós podemos promover dentro da nossa casa, dentro da casa de vocês aí, certo? Evitando assim a poluição do meio ambiente. Então esse foi um assunto que nós vimos durante as nossas aulas anteriores, né? Aí nós temos uma imagem, a imagem de coleta, né, de lixo na praia, né? São voluntários, pessoas voluntárias aí fazendo a coleta de lixo, ok? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos, hoje sexta-feira, nossa aula dia 17/7. Vamos aqui para nosso tema de hoje, notícia. Nós estamos ainda falando sobre esse gênero que é bastante interessante. Bem, na nossa última aula eu pedi para você escrever uma notícia, né, com um tema específico, espero que você tenha feito. E aí hoje nós vamos falar sobre a questão da notícia na estação de rádio. Talvez muito difícil, não sei se você tem esse costume de ouvir rádio. Então vamos abrir um pouco para esse lado, tudo bem? Vamos à nossa leitura aqui? Vamos lá. A notícia sendo transmitida pelo rádio. Alguns anos atrás, quando nem todas as casas tinham acesso às televisões, os aparelhos de rádio eram quem transmitiu as notícias, os jogos de futebol, etc. Com o avanço da internet, isso mudou. É muito incomum você ver pessoas ouvindo uma notícia ou escutando um debate sobre determinado assunto. Porém, mesmo com poucos públicos que ouvem, ainda há estações de rádio que apresentam não somente músicas, mas dão notícias em primeira mão. E aí eu vou mostrar para vocês como é a preparação de uma notícia na rádio. Vamos lá. Como é preparada uma notícia na rádio? Vamos lá. Primeiro, prepare um roteiro. Roteiro completo do programa, organizado em uma sequência. Segundo, concentração no que irá ser lido. Mantenha o foco naquilo que irá ser apresentado. Terceiro, marque as palavras que terão mais ênfase. Esse tipo de marcação pode ser sublinhada ou marca-texto. Quarto, marcar as pausas de respiração. Não se atropele nas palavras para não ficar
se desculpando. Cuidado com a pronúncia de nomes próprios. Por quê? Para não dar informações de pessoas e lugares errados. Sexto, arredonde os números. Ou seja, ao invés de dizer 989 pessoas, diga que tinha quase 1000. Adaptar o texto. Se você pegou um texto em outro lugar, internet ou jornal impresso, dê vida à sua notícia. Você não pode seguir ali, no caso, 100%. Porque eu vi na internet. Não. Faça de uma forma informativa, tá? Vamos lá. Respeitar o clima da notícia. Ou seja, se for dar uma notícia alegre ou triste, que seja no tom correto. Vamos lá. Vamos para o que vamos fazer. Você conheceu um pouco de como funciona a notícia numa estação de rádio. Aí o que você deve fazer é pesquisar e descrever no seu caderno as notícias que estão sendo produzidas. Isso, no caso, na estação de rádio. Anote o assunto da notícia e o nome da rádio que você está ouvindo. Ou seja, você vai ouvir uma notícia numa rádio e você anota, eu estou ouvindo aqui na rádio, vamos supor, vou citar um nome daqui, Cultura FM, que é daqui de Porto Velho. Então você anote o nome da rádio e fala a respeito da notícia. Do que eles estão falando? O assunto é sobre política. Aí você pode citar também as pessoas de quem eles estão citando. Vamos supor, estão falando do presidente, governador, deputado, e aí sim vai. E aí você faça toda uma descrição. Por quê? Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você ouvir. Quando você ouve, você idealiza, você imagina. Imagina às vezes também locais, como está a cena, como é o lugar. Então tudo isso faz parte. Então anote e descreva. Somente isso, tudo bem? Então vá lá, ouça uma rádio. Se você quiser, pergunte para os seus pais se tem como. Detalhe, gente, é necessário ter um aparelho de rádio para mim ouvir? Não, isso aí se você tem até online. Você coloca ali na internet, rádios online, você vai encontrar bastante. Tudo bem, turma? Então nós vamos finalizando por aqui, vou deixar a mensagem para vocês, que é de Cora Coralina, poetisa brasileira, que diz assim: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Tudo bem? Bom final de semana para você, se cuide, brinque bastante, mas estude. Bom trabalho, boa pesquisa e um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau.